At the base of it all was a spiritual belief that actually invited extravagant burials. A belief that said, when you die, you can and must take it with you. Em 2500 a.C., os túmulos egípcios eram enormes para melhor armazenar as posses dos mortos. E os próprios mortos eram mumificados para melhor desfrutar dessas posses. The Egyptians believed in a kind of material afterlife, so you had to have a body for your soul to dwell in. Your body needed a home in which to dwell in, hence the pyramid. And also, that soul needed a material launching pad up into the afterlife. So a pyramid, in a sense, is a kind of stairway up into the heavens, and it materially transforms the king into a divine being in the heavens, and it does it in material form. To the ancient Egyptians, mummification was a sacred process, their ticket to the afterlife. And the technology they used to carry it out was incredibly advanced for its day. Os egípcios não deixaram uma descrição detalhada de como mumificavam os corpos. Mas graças a dois historiadores gregos, Heródoto e Diodoro Siculo, temos uma ideia bem clara do processo. If you don't remove the organs inside the body cavity, especially these wet organs in the abdomen area, you will get a tremendous amount of decay. The Egyptians knew you had to remove those wet organs, and then you would have an empty cavity that you could pack salts into, you could remove the moisture from. A dry body survives, a wet body does not. Depois que o corpo e os órgãos eram desidratados, estes eram postos em 4 vasos canópicos para serem inseridos de volta no corpo na outra vida. Over a time up to 40 days, the body would then be desiccated enough so that they could rub it with oils like an old baseball glove and then wrap it up so that it could launch its way into the afterlife as a good vessel for the soul. The same level of care and precision went into building the mummy's tomb. And the tomb of all tombs, of course, is the Great Pyramid of Giza. Up until the early 20th century, it was the largest structure on the planet. Back in 2400 BC, this humongous gravesite was built for the pharaoh Khufu and all the things his spirit would need in the afterlife. Sua base cobre 5,26 hectares, o equivalente a 7 quadras de uma metrópole. E sua altura é de aproximadamente 137 metros. Milhões de blocos de calcário foram utilizados e seu peso total é de quase 5,5 milhões de toneladas. A estrutura foi erguida com cada um dos 4 lados voltado para um dos pontos cardeais, norte, leste, sul e oeste. E o fazem com um espantoso grau de precisão. What I find amazing is that the ancient Egyptians didn't have maps or compasses or GPS units. So how did they orient the Great Pyramid? Well, you might say they reached for the stars, in particular, the North Star. The North Star and the stars around it were known as the imperishable ones, the indestructible ones. These were the stars that never set or rise. They're always there in the night sky, and therefore they were seen as an element of eternity. So the reason for focusing on the North Star in the first place was religious and ideological. O eixo da Terra é uma linha imaginária que atravessa o centro do planeta entre os polos norte e sul. Esse é o eixo ao redor do qual a Terra gira. Nesses dias, a extremidade norte do eixo, ou polo norte, aponta para a estrela do norte, Polaris. Mas não foi sempre essa estrela. Como o eixo da Terra oscila, ele aponta para uma estrela do norte diferente a cada oscilação. Às vezes nem aponta para estrela alguma, somente para um trecho vazio do firmamento. Segundo os astrônomos, foi exatamente esse o caso quando a Grande Pirâmide foi construída. Na época, o Polo Norte apontava para um trecho vazio do céu entre 2 estrelas perfeitamente opostas, Rochad e Mizar. Há 4.500 anos, o Polo Norte celestial coincidia com um ponto no firmamento que marcarei com um X.
Esse é o ponto ao redor do qual Kochab e Mizar circulavam. Quando essas duas estrelas opostas alinharam-se verticalmente, os egípcios traçaram uma linha imaginária até o horizonte e marcaram o ponto com uma estaca. Naquela época, essa estaca definia o verdadeiro norte. Devido à oscilação da Terra, a Grande Pirâmide não está mais alinhada com o verdadeiro norte de hoje em dia. Está desalinhada em 1/20ª parte de grau. Estava mais precisamente alinhada com o verdadeiro norte da sua época, o que é espantoso considerando que tudo isso era feito a olho nu. A seguir, depois de projetar a Grande Pirâmide, chegou o momento de construí-la. The story of an ancient world destroyed by a cataclysmic flood. And for thousands of years, the location of that lost world has remained a mystery. I've come here to the Mediterranean to participate in what may be an historic expedition, and you're invited to come along. Novas revelações sobre a Atlântida. Episódio especial de 2 horas. Nesta terceira temporada, nenhum segredo é tão antigo se você se aventurar a buscá-lo. Nesta terça, às 22 horas. Em busca da verdade, somente por The History Channel. Esta noite, a partir das 20 horas, aprecie Uma Noite Mexicana com o regresso da série histórica secreta, Guadalajara, apresentado por Bruno Bichir. O poder da engenharia maia em construindo um império. Com a mais alta tecnologia se reconstrói a cidade mexicana de Palenque. Conheça a origem dos centros de poder e descubra como foram feitos. Esta noite, a partir das 20 horas, aprecie Uma Noite Mexicana, somente por The History Channel. Os altos e baixos da geração do amor. Vicky estreia em julho, somente por The History Channel. 7 da manhã, atenção ao sair de casa, porque hoje cada um pode sair com o carro que quiser. O trânsito está um caos. Acelere sem suspirar. Vocês precisam conhecer o Remy. Ele sempre quis ser o chefe de cozinha mais renomado de Paris, apesar da sua altura. Os criadores de Procurando Nemo e Os Incríveis, Disney e Pixar apresentam Ratatouille, sexta-feira no cinema. Qual é a sua qual? Qual é a sua terra? A sua terra é sua. Qual é a sua terra? A sua terra conecta minha assada ou crua. A sua terra detecta onde você se situa. A sua terra balança, a sua terra flutua. A terra da sua tribo, a terra da sua laia. Qual é a sua terra? Você não vai mais conseguir viver sem emoção. Novo Fiat Palio 2008. Toda a emoção está aqui.